Vamos orar. Pai, eu sei que o Senhor conhece todos os corações. Eu sei que para o Senhor não são apenas nomes, são pessoas que o Senhor ama. Que o Senhor, como um Pai amoroso, criou. Pai, que o Senhor tem acompanhado. Eu sei que o Senhor não nos abandona, Pai. Eu sei que o Senhor é cheio de amor, de misericórdia. Pai, eu sei que as coisas acontecem porque o Senhor permite, e também por causa das decisões que nós tomamos. E às vezes, Pai, nem é isso, é uma doença, é algo que nós não controlamos. E por isso estamos aqui, Pai, rendidos ao Senhor. Pai, pedindo a Tua misericórdia, pedindo pelo Teu amor, pelo Teu consolo. Pai, cada notícia que nos chega é difícil. Nos dói ver pessoas morrendo de câncer, Pai, num estado tão difícil. Só o Senhor sabe do sofrimento, só o Senhor conhece das súplicas que essa professora tem feito. Eu oro, Pai, para que o Senhor possa consolar não só ela, mas os parentes, os familiares. Pai, também o acontecido com a família da Adriana, da Silvana, tantas coisas têm acontecido com essa família. Eu oro para que o Senhor possa, Deus, com a Tua mão amorosa, dar aquela paz que não há palavras que um homem ou qualquer pessoa possa falar, mas o Senhor tem esse poder. Por isso nós confiamos tanto no Senhor. Oramos pela Dona Lourdes também, que o Senhor, Pai, possa curá-la. Que o Senhor, Pai, mais uma vez escute as nossas orações, como o Senhor tem feito tantas vezes. E oro também pelas pessoas que nem estão aqui, ou talvez não tiveram a oportunidade de trazer seus nomes. Pai, eu oro para que o Senhor atenda as orações, Deus. Principalmente para que nossos corações andem em paz. Eu sei, Pai, que nesse mundo nós vamos passar por aflições, e que tudo isso gere em nós ainda mais a necessidade de te buscar, Pai, de te conhecer, porque eu sei que isso não é o final de tudo. O Senhor tem coisas maiores ainda para nós. Eu oro pelas coisas que vamos escutar agora, pelas Escrituras. Se eu posso usar a minha vida para atingir a necessidade espiritual de cada um, Pai, para que o Teu poder alcance onde a palavra humana não pode chegar, Pai. Que Teu Espírito aqui convença, Pai, que essa mensagem possa tocar no íntimo de nossas almas. Muito obrigado. Fica conosco, Pai, em nome de Cristo que oramos. Amém. Amém. Também tenho boas notícias, né? O acampamento dos jovens, que vai ser aqui em BH, está pegando fogo. Não que lá está pegando fogo, né? Eu estou falando que está sendo bem legal. A Denise está com as fichas de inscrição. São apenas 50 para BH, Denise? Nossa, põe do nosso filho aí primeiro. Garantir, né? Mas olha, eu quero animar, porque eu tenho, às vezes eu participo, não diretamente, mas eu vejo a Denise conversando com o pessoal do Rio e São Paulo e de das outras igrejas, né? O Rio de Janeiro está pedindo, por favor, por mais vagas. Então, irmãos, olha, vale a pena o investimento espiritual que você faz no seu filho. A idade, se eu não me engano, é de 9 a 18, é isso? Então, é um momento de interagir. Vai lá, pensa nisso, trabalha, porque é tão importante que seu filho aprenda a ter convívio com os irmãos, né? Conhecer pessoas de fora. Isso acrescenta tanto na vida deles. E eu sei que você vai gastar muito menos com psicólogo, muitos aqui tentando tirar os filhos das drogas. Então vale a pena, eu te falo, porque a gente tem acompanhado muitos casos. E não ache que isso não é real na igreja, não ache que essas coisas não chegam até nós. Então, quanto mais a gente se prepara, quanto mais a gente investe na vida dos filhos, mais Deus abençoa. Isso é importante. Amém. É o melhor investimento que você faz, melhor que carro novo, melhor que casa na praia, melhor que sítio, é a melhor coisa que você faz. Hoje eu quero falar sobre entrega total. Amém. E eu vou fazer uma mistura do culto que eu dei lá em Contagem com o culto que eu dei lá na igreja de Cláudio. Eu acho que foi muito bom, então eu tentei juntar os dois e passar aqui para vocês de Belo Horizonte. Então algumas coisas vocês vão escutar, mas novamente, mas é sempre bom frisar bem a palavra de Deus. Então, eu quero falar sobre independência, né? Entrega total, que parece ser muito diferente. A independência, ela é algo que nós queremos muito,
Mas quando vamos falar sobre Deus, é algo que nós temos que querer menos. E eu vou tentar explicar isso. Bom, pensando na nossa vida secular, né? Você aí que é jovem, como eu, né? Que já fui muito tempo. Eu lembro que conforme você vai chegando, vai passando pela adolescência, vai chegando perto dos 18, começa a ter um desejo tão grande da independência, não? Porque você escuta que com 18 anos você pode isso, com 18 anos você pode aquilo, você pode tirar a tal da carteira de motorista, né? Você pode comprar, você pode abrir conta em banco. Então, 18 anos parece que é uma idade mágica, né? Você vai poder tudo. Dá um outro, por favor. Obrigado. E aí, eu lembro nos meus 18 anos, quando eu comecei a ter independência, a ter dinheiro, né? Até então, você é obrigado a usar a roupa que seu pai e sua mãe compram, não é assim? E o tênis, então? Eu lembro, né? Eu estava no colégio, tinha pessoas que tinham mais dinheiro do que meu pai. E aí, meu pai comprava os tênis. E pai comprar tênis é uma roubada, né? Você que é jovem. E meu pai apareceu com um tal de tênis que chamava Carreira. Aí eu falei, pai, onde você encontrou esse tênis todo colorido? E comprou um pra mim, pro meu irmão mais velho e pro meu irmão do meio. E o danado não gastava. Eu lembro jogando bola com ele, deixando na chuva para ver se ele estragava. Até facada eu quis dar no pobre dos tênis. Mas o negócio durava. E eu lembro quando eu fiquei traumatizado, né? Essa era uma história que vocês não sabiam, hein? Eu já contei. Finalmente uma nova. Tive que puxar lados. E eu lembro que quando eu completei 18 anos, eu comecei a ganhar, porque até então você faz bico, você trabalha, ninguém te respeita quando você não tem 18 anos, não é? Dá qualquer trocadinho, você é um menino. Mas quando eu completei 18 anos, que eu trabalhei mesmo, carteira assinada, primeiro salário, o que eu comprei? Um Nike. Agora sim eu escolhi as minhas coisas. Agora era eu que decidia a cor, o valor. Meu pai não estava lá falando, olha, foi caríssimo, acho que eu gastei meu salário inteiro naquele tênis. Meu pai não estava lá, ninguém, porque era meu. E aquilo te dá uma sensação de eu posso tudo, não é? Agora eu mando em mim mesmo, agora eu posso fazer o que eu quiser. Porque nós queremos, nós sonhamos com a independência. O lema do Brasil é esse, né? Independência ou morte. Então, você vai ficando mais velho, você quer cada vez mais independência. Aí você quer viajar, aí você quer ter um carro, né? Porque aquele carro vai te dar independência. Você não vai mais depender do horário do ônibus. Você não vai mais ficar pendurado na porta. Quantas vezes eu sou natural de São Paulo, lá do Capão Redondo, é longe. E eu quando tinha que ir para um centro, sair de madrugada, eu lembro ônibus lotado. Quantas vezes eu nem conseguia entrar e ficava desesperado. E era aquela coisa louca, né, de tentar chegar. E quando a marmita virava na bolsa, então? Mas o carro representava a independência. Ninguém vai me apertar, eu vou sair a hora que eu quiser, eu posso dormir até mais. E assim nós vamos crescendo, entendendo que quanto mais coisa eu tenha, quanto mais eu tenha domínio de tudo que me cerca, eu serei independente e feliz. E assim nós andamos crescendo. E quanto mais maduro, mais independente nos tornamos. E aí chega o momento de deixar a casa do papai e da mamãe. Alguns ainda não deixaram, o que é bom, né? Mas eu lembro quando chegou o momento de eu deixar a casa do meu pai e da minha mãe. Puxa, era independência. Agora sim, agora eu vou assistir televisão a hora que eu quiser. Eu vou chegar em casa a hora que eu quiser. O único problema é que eu vou ter que pagar as contas, e não é na hora que eu quiser, né? Tem que pagar. Então, você começa a sentir o poder da independência. Só que quando você vai para o lado espiritual, você vai aprender que quanto mais maduro espiritualmente você fica, mais dependente de Deus você precisa ser. E aí vem o conflito, você cresce com aquela mentalidade que a independência é muito bom. Imagina, ninguém vai estar mais me controlando. Eu faço o que eu quero agora. E de repente, quando você conhece as Escrituras, quando você conhece a Deus, você aprende que quanto mais tempo você passa com Deus,
mais dependente dele você precisa ser. E aí? E por isso que muitos de nós, eu lembro, quando eu falava de ir para a igreja, eu até arrepiava. Nossa, vai atrapalhar a minha independência. Hoje nós vamos aprender que a dependência de Deus é muito melhor do que uma independência mundana. Do que com Deus, é muito melhor você depender do que você partir para uma independência. Infelizmente hoje a independência chegou na igreja. As pessoas querem um Deus que vai atender às necessidades delas, que vai dar o dinheiro que você precisa, que vai dar a saúde que você precisa, que vai dar até a liberdade que você precisa, e não aquilo que realmente é importante. E Satanás, que é o grande inimigo, ele quer destruir nossas almas. Ele sabe que a independência seduz. E lá em Gênesis capítulo 3, no começo das escrituras, você vai poder ver isso. Vamos lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 4 ao 6. A famosa história de Adão e Eva. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Interessante, porque quando Satanás encontra com Adão e Eva, que viviam no estado de perfeito, tudo fácil, né? Tudo aquilo que a gente quer, né? Você não cansa de trabalhar. Imagina você desfrutar do bom e do melhor. Deus preparando isso para você. E só uma das coisas você não poderia tocar, que era a árvore do conhecimento. E você, se você ler toda a história, você vai ver que Satanás, ele chega astutamente e fala: ah, Deus falou que vocês não podem comer de nada. Ele fala: não, só tem um fruto que não pode comer. E aí a história continua. Mas a grande sedução era querer ser independente de Deus. O que Satanás estava falando? Come desse fruto e você não precisa mais de Deus. Coma desse fruto e você será independente. Você saberá, você será o dono das decisões, das situações, do seu destino. Para que Deus? Para que depender desse ser? Por que não viver a sua vida da melhor maneira possível? Porque você não assume o controle das coisas agora. E olha, talvez isso pareça até: não, eu não quero, puxa, Deus é bom. Mas é o que nós estamos vivendo. Olha só um relato em 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 9. Olha só o que fala Paulo a Timóteo, e você vai ver se não é real. Posso ler? Estão lá? Que agora eu sou rápido, tudo aqui, ó. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 9. Olha que incrível, que você acha que a Bíblia é um livro ultrapassado. Olha o que ela fala. A impiedade dos últimos dias. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade, como Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés. Esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé.
Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Quando você lê isso e compara com a realidade que estamos vivendo, você se dá conta de que nós estamos vivendo esses tempos difíceis, tempos tenebrosos. As pessoas estão rejeitando a verdade, amando o que é imoral. Olha, não precisa ir longe. Eu não sei se vocês têm escutado o que está acontecendo, o que está sendo votado lá no Congresso. Vocês sabem? A nova lei do aborto. E essa lei é o seguinte: até 3 meses a mulher decide se quer ter o filho ou não. Se não quer, aborta. E é como se a palavra de Deus não tivesse sentido algum. Olha, é o que nós decidimos. Hoje, bom, isso não foi decidido, a gente está sendo votado. Olha por isso. Quem imagina em que sociedade nós vamos? Isso já acontece. Abortos, eu nem vou falar do número de abortos. E essa história, puxa, a mulher, parece um fundo muito bonito, né? A mulher precisa ter, ela tem um direito. E nunca é colocado do lado da criança, nunca se fala da imoralidade, mas o funk imoral, isso tá bom, isso aparece na televisão, é muito bonito. Mas lá o Big Brother é maravilhoso, assista, coma. Ninguém fala nada se você é imoral, se você tem relações com várias pessoas. É normal, você que é jovem, se entregue ao prazer, porque isso faz parte da vida. E se a sua namorada engravidar, mata seu filho. O que Deus fala não é importante. Vamos fazer da nossa maneira. Vamos ter o controle de nossas vidas. Mas ninguém fala dos prejuízos, da dor que é. Eu escutei essa semana, acho que foi aqui em Minas, um jovem matou o outro porque um postou a senha do Facebook de não sei quem, falando que ele era homossexual, e o cara foi lá e resolveu matando. É isso que nós estamos vivendo. Mas ninguém vai falar que isso é fruto da imoralidade, da falta de respeito. Ninguém. Olha, dá medo de pegar alguns celulares daqui e escutar o que você escuta. Funk super imorais, indecentes, as pessoas babando de com isso. Vai na internet e se deleita com a imoralidade. Inimigos de Deus e amantes dos prazeres. Algumas mulheres se vestem de uma maneira tão provocativa. Inimigas de Deus, fracas. Porque precisam mostrar o corpo. Porque não acreditam na amizade sincera e verdadeira. Onde está a palavra de Deus em relação? Não precisa, porque eu tenho domínio. E aí engravida. A mulher geralmente é abandonada. Sofre, porque o aborto não é simples, não é você tomar um remedinho e abortar, é um trauma enorme. Mas ninguém divulga esses dados. Divulga, você tem que ter o domínio. Para que a lei de Deus? Homossexualidade. Olha, você vai em gênero, Deus criou homem e mulher, não criou mais nada. Não existe outro gênero. Mas para que? Vamos criar. Ninguém vai falar dos abusos que a criança sofre, dos pedófilos. Ninguém vai falar da imoralidade. Ninguém vai falar do que geralmente produz essas coisas. Mas vamos criar o nosso gênero. Vamos deixar Deus de lado e vamos viver da nossa maneira. Há uma cidade que há um tempo atrás ela colocou um outdoor, né, com uma escritura em Deuteronômio que fala sobre que Deus ele é contra o homossexualismo. Deus não é contra o homossexual, Ele ama, Ele quer que se arrependa. Assim como qualquer cristão tem que acreditar. É como um pecado. Como você que talvez é escravo de imoralidade sexual, você tem que se arrepender, como o homossexual também tem que se arrepender. O problema, Deus ama o pecador. E eu não estou falando que eu sou contra o homossexual. O que a gente quer é amar, mas é errado. Segundo as Escrituras, Deus não aceita. Você precisa mudar. Como Deus também não aceita um heterossexual que ele tenha relações sexuais fora do casamento. Você se arrepender de igual maneira. Mas eu lembro que quando essa cidade colocou isso, o juiz mandou tirar. Eu não estou falando qual é o sentido, mas simplesmente era uma escritura. Aí eu pensei, será que vão acusar Deus de ser homofóbico? Deus é homofóbico então? Porque faz parte das escrituras. Agora, nós podemos adaptar, criar uma igreja para homossexuais, e dizer que está tudo bem, e manipular as escrituras, e querer ter o controle.
e não depender de Deus. E assim que tem se tornado. Olha, você que é filho, quantas vezes você tem faltado com respeito aos seus pais? Quantas vezes você falta com respeito ao seu professor, ao seu colega? Tempos difíceis, reflexo de não ter relacionamento com Deus. Quantos jovens têm se entregado às drogas? Eu vejo muitos jovens aqui, eu fico feliz por isso. Que bom que você está buscando a Deus. Tomara que você encontre, tomara que você aprenda que depender de Deus é o melhor que você pode fazer. Mas de outro lado, Satanás tem ganhado tanto os corações dos jovens com as drogas, com a aparência. Há uma dependência demais de aparentar e cada vez mais vazios. E Deus não quer isso para você. Usa a sua força para outras coisas. Bom, e tem tantas coisas que revelam que as pessoas estão resistindo àquilo que é verdade. As pessoas resistem, não querem. E olha, nós precisamos de ir para a palavra de Deus e olhar os verdadeiros heróis, né? Aqueles que conseguiram se entregar a Deus. Como foi a vida deles? O que eles fizeram? Como foi a entrega? Nós temos que começar a arriscar esses dizeres que fulano e tal, nosso super-herói, nosso exemplo. Neymar não é exemplo para ninguém, joga bola, muito bem, mas ele não é exemplo para você seguir. E você quer ter música, quer ter o cabelo igualzinho do Neymar, porque o Neymar não é ser herói coisa nenhuma. Há tempo atrás morreu o Chorão, né? O guerreiro, herói do que, gente? Não é. Parar com essa balela, não é. Sabe quem são nossos heróis? Abraão, Moisés, Jesus, Amém. Paulo. É isso que você tem que passar. Pessoas que eram, vamos lá em Hebreus 11, lá tem uma lista de heróis. Olá, Hebreus 11, de 8 a 19. E Hebreus ele é legal porque ele dá um resumão da vida dos heróis na fé. Não vem me falar que Ronaldinho Gaúcho é herói. Não é herói de nada, eu adoro o Galo, né? Fico feliz quando ele faz os gols lá, mas ele não é herói. Oferece um salário maior para ele ver onde vai parar o seu herói. Não é, puxa, eu não estou falando da pessoa, não o conheço, mas não é um herói. Não é ele que vai salvar a vida do seu filho. Não é ele que seu filho tem que se espelhar. Vamos lá, os verdadeiros heróis. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Amém. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Ele lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Essa semana eu terminei de ler Gênesis. Comecei a ler, estou fazendo anotações, estou tirando bastante tempo para ler. E é incrível você conhecer a origem do povo de Deus, de Israel.
E quando entra Abraão na história, ele é conhecido como o pai da fé. E Abraão era um cara que pisou na bola demais. Ele errou demais. E isso que eu acho incrível nos heróis da Bíblia, porque eles são pessoas como eu e como você, cheios de pecados, cheios de erros, falhas, mas que aprenderam no processo. Deus tem um processo para a vida de cada um. Amém. Nós não queremos processo, nós queremos rápido. Você quer orar, se arrepender, pum, agora sou um cristão, não tem mais pecado nenhum, não sinto mais tentação nenhuma, só o céu me espera. Não é assim que tem processo. Eu e você estaremos em construção até o dia da nossa morte. Então, tudo bem, talvez você chegue aqui e fale, puxa, eu tenho tanta coisa que mudar, mas amém, Deus vai mudar. Você precisa entregar a sua vida para Ele, para que Ele continue fazendo esse processo. E Abraão é assim, depois você lê, ele quando ele sai da casa dos seus pais, da terra, onde ele já estava muito bem estabilizado, ele vai por obediência e fala, Deus, está nas tuas mãos. Ele vai por onde ele nem sabia que ia. E ele foi. E aí ocorrem muitas coisas. Uma delas é entregar a mulher para as cobras, né? Fala, olha, ele casou com uma mulher muito bonita, igual eu, né? Temos muitas coisas em comum. Aliás, segunda-feira eu faço 18 anos de casados, né? Amanhã, né? 18 anos. A idade mais de alguns aqui, né? A Adriana e a Dilson também, casaram no mesmo dia que nós, né? Legal. Bom, mas essa não é a história aqui, né? Só lembrei da mulher bonita, né, Dilson? Aí nós... Bom. E aí ele fala, olha, eu vou passar lá na terra lá dos egípcios e eles vão olhar para você e vão te querer. Você fala que você é minha irmã, porque eu não quero morrer. E na verdade ele era minha irmã, ele deu uma manipulada ali. Imagina a Sara pensando, puxa, que marido sensível que eu tenho, né? Ele vai ser o pai da nação, que pai exemplar. Não foi isso bem, mas Deus cuidou, ele aprendeu, se arrependeu. Mas quando você vai lendo aqui, chega nessa parte que no final, Abraão entrega o filho dele para ser sacrificado. E como eu já falei, o tipo de sacrifício que Deus pediu para Abraão é sacrifício de holocausto. Você sabe qual é a diferença de holocausto? Tem que ser completamente queimado. Imagina na cabeça de Abraão, mesmo sabendo, olha, Deus vai ressuscitar meu filho, Deus vai ressuscitar meu filho, mas você queimar seu filho, você amarrar, você pegar a faca, dar uma punhalada, matar o seu filho e queimar, ver o corpo do seu filho queimando, e ele disposto a fazer isso, porque ele aprendeu a depender de Deus. Agora estuda a vida dele para você ver o processo. Vai vendo as etapas que ele teve que queimar, aprender. Por isso que eu falo, não queime etapa na sua vida. Não se desespera, Deus tem um processo. Ele é um herói que você deve seguir. Ele é alguém que você deve espelhar. Ó, Justin Bieber não é alguém que você deve espelhar. Nem sei nem quem mais aí. Eu acho que Justin Bieber não, acho que eu exagerei. Não estou tão atualizado. Vou sair apedrejado daqui. Mas olha, não são os heróis que... Herói é Abraão, que esteve disposto pela fé a entregar seu filho. Ele aprendeu. Não foi do dia para a noite, sofreu, pagou o preço. E você, que preço você está pagando para que Deus faça de você quem você pode ser nas mãos dele? Às vezes nós queremos ser religiosos, queremos ser mundanos, está errado. Não dá, não condiz. Você precisa passar pelo processo. Olha, é uma história incrível de Abraão, da descendência. Você vê os erros se repetindo, você vê Deus trabalhando, Deus disciplinando, você vê as pessoas se arrependendo e você vê as coisas acontecendo. Só que você vê em alguns dias, né? Eles passaram anos, muito tempo, então são homens incríveis. Outros dois exemplos maravilhosos de entrega, José e Moisés, Hebreus 11, 22 a 28, já está aí, fala, pela fé, no fim da vida, pela fé José no fim da vida fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha do faraó.
preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Bom, dois personagens aqui. Vamos começar por José. História incrível. José, ele é o típico adolescente arrogante, né? Olha, não leva mal, porque eu quando adolescente era super arrogante. Meu filho, olha, eu vou falar do Nico, mas não vá lá, fale para ele. Eu já falei isso 1000 vezes, eu falo, vocês vão lá e falam, fala da parte boa. Mas o Nico já está, você que é pai de adolescente, você sabe, né? A adolescência vai chegando e começa a ficar achando que sabe tudo. Quanto de moral o Nicolas já quis dar pra gente? Não, porque é assim, não, porque ele não tem, não, porque tá vendo? É assim, e tem argumento para dar e vender. E eu me vi assim também. E o jovem, pela energia, né, e até pela falta de experiência, acha que sabe tudo. Talvez, eu não sei se é o caso aqui, talvez esteja pensando, quem esse cara pensa que é? Para falar essas coisas. Justin Bieber, pelo amor de Deus. Se atualiza aí, né? Mas, talvez, e a história de José, ele é aquele adolescente que fala assim com o pai e os irmãos dele. Ele era o caçula. Eu sonhei que vocês todos vão ajoelhar e se curvar perante mim. Isso dá uma confusão. Depois você estuda a história. Ao ponto dos irmãos decidirem matar José, de tão chato que ele era. Você já teve irmão, talvez adolescente, você sendo mais velho? É pelinha, não é? Nossa, minha irmã era 7 anos mais nova que eu. Agora já está madura, né? Mas olha, a gente brigou demais, porque é difícil você aceitar, né? E a minha irmã, eu tive o azar porque eu era o caçula. Aí nasce a minha irmã. Olha, somos, né? Sou eu, Mauro, Marcelo, 3 homens, eu imperando de caçula. Quem nasce? Uma mulher. Imagina, meu pai sonhava em ter uma menina e nasce uma menina. Fofinha, bonitinha, teimosa, tudo aquilo que meu pai sonhava. E quem perdeu o trono? Eu. Fui destronado. Fiquei até doente. E aí você começa a ver, pai, né? Meu pai falava que não, mas tinha suas prioridades, né? A filhinha, você acha que ele comprava carreira para ela? Não. Ela não aceitava a carreira, não. Era tudo do bom e do melhor. E o que gerava em nós? Raiva. É porque não era assim. Então pega essa história e estuda, e você vai ver que os irmãos de José ficaram com tanto ódio dele, da arrogância, que decidiram matá-lo. E aí a história transcorre, e aí joga no buraco, aí depois vende ele como escravo. E Deus vai trabalhando tanto na vida de José, tanto, que ele vai aprendendo a depender de Deus. Ele vai aprendendo o que é injustiça. Ele vai aceitando o que Deus queria para a vida dele. E aí no final, ele vira um dos maiores autoridades do Egito. Salva muita gente, porque ele faz um plano para alimentar o povo. E quem vai lá se ajoelha diante dele? Os irmãos e o pai. Aquilo que Deus tinha planejado para acontecer com ele, de fato aconteceu. Ele não estava pronto. Teve que passar pelo processo. E olha, imagina o que Deus quer fazer com a sua vida. O que Ele tem que fazer precisa de um processo. Às vezes nós não confiamos em Deus. Às vezes buscamos relacionamentos no mundo. Às vezes buscamos o que o mundo quer oferecer, porque não queremos esperar o processo. Não queremos sofrer. Quem gosta de sofrer, levanta a mão. Eu não gosto. Então não vai nessa onda que pare de sofrer. Olha, o sofrimento faz parte do desenvolvimento. Se nós não sofrêssemos, talvez não estaríamos nem vivos. Se você pegasse a faca, cortasse o dedo e não sentisse dor nenhuma, você estaria morto. Mas o que nos afasta de fazer besteira? A dor, o medo, né? O sofrimento. Espiritualmente você precisa disso. De passar por sofrimento, de passar por privações. É assim que você vai aprendendo.
É assim que é o melhor para você não se tornar escravo. Aquela pessoa que você olha e fala, puxa, isso aí dá até inveja, né? Sai com todas as mulheres, sai com todos os homens, vive a vida dele. Você acha que é uma pessoa completa e feliz? Você acha que não gostaria de ser o contrário? Ainda que apareça, o vazio é enorme. A aparência é coisa maravilhosa, mas o vazio é enorme. Só vivendo. Por que se drogam? Você vê os artistas famosos se drogando. Por que? Tem tudo. Por quê? Por que casa, separa? Por que não está satisfeito? O artista lindão casa com a lindona. Você fez, puxa, tem dinheiro, são bonitos, está resolvido. E separam. Por quê? Vazio, não passa pelo processo nas mãos de Deus. E Deus tem um plano maravilhoso. E quando José aceita isso, e você estuda a história para você saber, Deus faz algo maravilhoso na vida dele. Aí nós vamos lá para Moisés. Então, outro herói para você é José. Compre uma camisa com o Super J, né? Fica lá dando o Superman, é o Super J. Você não vê o mundo fazendo isso. Tem a roupinha do Superman, do Homem-Aranha, mas cadê do Super J? Do Super M, que não é de Marcos e Moisés? Onde estão essas camisas? E se Deus fosse fazer uma camisa para vender, José teria a sua ali. E aí chega Moisés, já li um pouco da história, mas ele cresce no bem bom. Cresce com a melhor educação, com a melhor comida, com o melhor carro, com tudo. E ele abre mão, porque ele sabe que Deus tem mais para dar do que um. E Deus usa Moisés de uma maneira incrível, mas ele erra, ele mente, ele tenta acelerar o processo de Deus. Ele vai lá, mata o egípcio, fala, agora que eu matei, eles vão ver que eu estou do lado deles, que causa uma bagunça. E ele sofre conduzindo o povo, ele erra, ele peca. E no final Deus fala, Moisés, você é meu amigo. O homem que foi conhecido como amigo de Deus, eu falo com ele face a face. Herói, esse cara é um herói. Aprendeu a entregar a sua vida. Aprendeu, sofreu. E hoje nós estamos falando dele. Também, olha, esses homens são de grande inspiração. Você deve estudar, você deve apreciar os princípios que Deus trabalhou na vida deles e aplicar na sua vida. Você vai ver a diferença que vai fazer. E para fechar com chave de ouro, o nosso maior herói, exemplo, é Jesus. Amém. Hebreus capítulo 5, versículos 7 ao 10. Hebreus capítulo 5, versículos 7 ao 10 diz: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em voz alta e com lágrimas. Aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho de Deus, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Olha que a Bíblia fala de Jesus. Jesus é Deus, a imagem, a natureza de Deus se vê em Jesus. E ele vem e você pensa, não, filho de Deus não vai sofrer nada. Ele curou, olha, ele ressuscitava morto. Morreu, levanta. Ah, está cego? Veja. Está aleijado? Anda. Ele tinha tanto poder que os demônios tremiam de medo dele. Está com fome? Toma o pão. Um homem com poder ilimitado. E a Bíblia fala que quando ele esteve aqui, Jesus ofereceu orações e súplicas a Deus. Chorou, clamou, foi reverente. Olha, quantos de nós somos arrogantes com Deus? Não temos respeito com as coisas sagradas. Falamos uma besteira atrás da outra. O que sai da sua boca todos os dias? E ele fala que Jesus foi reverente e foi submisso. Parece até um palavrão essa palavra submisso. Eu quero independência, eu não quero submissão.
Porque essa palavra te remete a coisas ruins. E a Bíblia fala, Jesus foi submisso. Você é submisso? Ou você é independente? O Filho de Deus, na sua glória, com toda a sua autoridade, foi submisso. Não quis ser mais que ninguém. E ele se tornou e se aperfeiçoou e se tornou fonte de salvação. Olha, que você seja usado para ajudar pessoas e não para destruir pessoas. Eu lembro em épocas na minha vida que o meu corpo, o meu pensamento era usado para destruir. Para imoralidade, para mentira, para discórdia. Olha, quando eu era mais novo, eu adorava ver as pessoas brigando. Na escola, juntava briga e ia lá, era coisa do momento. Incitava a discussão. Queria aparecer, queria aproveitar. Longe de ser submisso, sem respeito. E os pensamentos então? Voavam livres e soltos. Olha, hoje, talvez você não ande mais com a revista pornográfica. Você vai para a internet. Você vê, você se deleita naquilo e você se torna insubmisso a Deus. Olha, vai lá no centro e você vê tantas pessoas entrando e saindo da casa de prostituição. Insubmissos a Deus. E olha, tem tantas coisas que você pode olhar esse mundo e talvez você hoje vive assim. Olha para Jesus. Não olha lá para o que acha que parece que é incrível. Olha para Cristo. Ele é o herói. Ele é aquele que mostrou quem é Deus. Ele se submeteu. Olha o que fala dele em Filipenses 2, versículos 5 a 11. Rapidinho para a gente ir terminando. Filipenses 2, de 5 a 11, diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte na cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, que nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Olha, você pode não concordar com nada que eu estou falando, mas você e eu vamos dobrar os joelhos para Jesus. Amém. Sua língua vai confessar. Você não escapa disso. Você pode pagar para ver, ou você pode se submeter. A Bíblia fala, olha o exemplo de Jesus. Ele se esvaziou. Se esvazie também. Seja humilde. Olha, quantos de nós aqui estamos estudando a Bíblia há muito tempo? Seja humilde, reconheça. O que impede a sua entrega? Você está com medo do quê? Quantos vêm, olha, nós não queremos ser religiosos. Religioso é assim, vai e fala qualquer coisinha. Não, nós temos que abandonar o pecado. Nós temos que nos entregar a Deus. Olha, talvez você é um cristão, mas não tenha entregado áreas da sua vida. Você precisa refletir sobre isso. Você precisa voltar àquilo que é Jesus e não aquilo que você criou. Você precisa se entregar novamente. Nós não cantamos, olha, me derramar. Nós precisamos nos derramar diante de Deus e parar com a aparência, porque Ele sabe quem nós somos e Ele aceita a sua fragilidade e seus erros, mas Ele quer te transformar. Olha essa história aqui em Mateus 19, 16 ao 26, a história do jovem rico. Olha só, e nós vamos terminar com essa e mais outra. Mateus 19, 16 fala assim: eis que alguém se aproximou de Jesus e perguntou: mestre,
que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você entrar na vida, obedeça os seus... Se você quer entrar na vida, obedeça os seus mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá tesouros no céu. Depois venha e siga. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Eles digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para ele e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém. Nosso herói ensinando. Chega um homem lá, perfeito, né? Quase perfeito. Olha, eu faço, eu obedeço. Eu tenho, mestre, o que eu preciso fazer mais? Jesus fala: olha, só falta uma coisa. Ele fala: só uma. Onde é que eu errei? Pega o seu dinheiro e dá para os pobres. Ai, meu Deus. Imagina eu falar para você, né, que é jovem, comprou o seu mega celular, faz tudo, né? Dá para um pobre. Acabei de comprar, ele é tão incrível. Você não dá, tem gente que morre por causa do celular, não é? Imagina nós, fala assim: olha, você é rico, entrega tudo. Aí eu pensei sobre essa escritura, falei: olha, o grande problema aqui não é o dinheiro em si, porque Jesus não queria o dinheiro dele, falou: dá para os pobres, eu nem quero isso. Aí você me segue. Mas qual era o grande problema? O que o dinheiro fazia na vida desse homem? Dava independência. Ele não precisava de Jesus. O dinheiro lhe dá independência, não é? Você está doente? Eu pago qualquer hospital. Aonde tem o tratamento melhor do mundo? Vai lá. O seu filho está dando problema? Qual é o melhor psicólogo que tem? Você está triste? Vou comprar. Você acaba se suprindo com o dinheiro. Você acaba encontrando falsas alegrias. E quem vira o seu Deus? O dinheiro. Acho que é por isso que eu não ganhei na Mega Sena até hoje. 2 problemas: que eu não jogo e que eu não ganho, né? Tenho que achar um bilhete premiado. Mas olha só, a questão aqui, o que Jesus está falando: olha, entrega o controle da sua vida nas minhas mãos. E isso ele não conseguiu, porque o dinheiro dava o controle. Jesus falou: olha, é difícil ouvir. Não é a questão só do dinheiro, é do controle. A gente não quer dar o controle de nossas vidas a Deus. E esse era o grande desafio. Talvez é o seu grande desafio hoje. Entrega a sua vida nas mãos de Deus. Mas e as minhas paixões? E as minhas coisas? E meus projetos? Isso e aquilo? Entrega e me segue. Eu vou suprir. O que te impede de entregar a sua vida hoje a Deus? O que é a sua riqueza? Aquilo que te deixa independente. Aquilo que não permite essa entrega total. O que é? Para terminar de fato, a escritura que eu gosto muito, Mateus 11, 28 a 30. Fala assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está falando: bem, você sabe o que é jugo? Jugo, não julgo, jugo. Tem uns caras do interior aí que dá aula nisso, né? Eu sei porque eu estudei, porque eu sou um cara da cidade. Não tem essa de, né? Mas eu sei que é muito bom. O jugo, ele é uma madeira que você coloca 2 bois, né? Qual que é o processo? Você coloca um boi mais velho, que já foi até explicado isso aqui, mas vou explicar de novo. E um boi mais jovem. E o mais velho, se o boi mais jovem tenta ir muito para frente, o boi mais velho não deixa. E se fica muito atrás, o mais velho não deixa. O mais velho acaba guiando.
o mais experimentado, né? Melhor. Então, você consegue fazer a trilha ali para fazer a lavoura, jogar a semente, né? Se você soltar o boi novo, ele vai igual um desembestado, não vai dar certo. Então ele precisa de direção. E o que é incrível, que Jesus fala, olha, eu não vou nem na sua frente nem atrás, eu vou andar com você. Vem no mesmo jugo. Às vezes ele vai te puxar um pouquinho, às vezes ele vai te segurar, mas ele fala, ó, você vai aprender o que é ser humilde e manso de coração. E o resultado disso é encontrar paz para a sua alma. Quanto de nós precisamos de paz em nossas almas? Não é paz financeira, não é paz material, paz na alma. Dinheiro nenhum do mundo compra isso. Você não aprende isso em Big Brother. Você não aprende tutorial da internet. Não tem no MSN, não tem no Facebook. Você só encontra com Deus. Amém. Você só encontra andando com Jesus. Sai dessa vida vazia, cheio de aflições. Descansa a sua alma em Cristo. Ele é o herói que você deve seguir. Amém. É Ele que vai ensinar. E Ele fala, olha, meu fardo é leve. Olha, que você saia daqui com esse desejo de entender quem está te chamando, de entender qual é o propósito de nossa vida, de ser como Moisés, que visualizou algo que não era, olha, isso aqui, dinheiro, fama, mundo não interessa, eu quero estar com Deus na eternidade. Um dia vamos sair, vamos morrer, o que vai valer é com quem andamos, o que nos tornamos no final do processo. E a única maneira de você ser como Jesus é andar com Ele. Amém. Então que essa semana, esse seja o seu principal foco. Ande com Cristo. Se alguém te convidou para estar aqui, procura saber da vida dele. O que tem causado, qual é o impacto de andar com Cristo. Estuda a Bíblia, pergunta. Nós temos estudos bíblicos, acho que é ótimo para você conhecer. Eu não estou te chamando para fazer parte da igreja, não. Vai estudar a Bíblia. E se você tem estudado, já é tempo de tomar decisões. Porque a vida está passando. Anda com Cristo, aprenda com Ele. E eu sei que nós vamos desfrutar de tempos de paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que Cristo dá. Amém? Amém. Nós vamos ter uma canção, sim? E depois a gente termina com alguns avisos. Obrigado.